TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Panorama Econômico, exibido pelo Canal Universitário de Fortaleza, tem o apoio cultural do Corecon Ceará, Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. E no programa de hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o professor Henrique Jorge Medeiros Marinho. Ele possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Economia também pela Universidade Federal do Ceará e em Negócios Internacionais pela Unifor. Atualmente é professor titular da Universidade de Fortaleza, tem experiência na área de Economia, com ênfase na área monetária e internacional. Também é analista do Banco Central do Brasil desde 1977, exercendo atualmente o cargo de chefe do núcleo do Departamento Econômico em Fortaleza. Outro convidado é o professor Chico Marcelo, é mestre e doutorando em Teoria Econômica pelo CAEM da UFC, professor de pós-graduação da Unifor e mestrado profissional do CAEM UFC, auditor fiscal da Cefaz, área de atuação, microeconomia, macroeconomia e finanças públicas. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Panorama Econômico, que tem o apoio do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. Os economistas financeiros elevaram na semana passada a sua expectativa para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, deste ano e de 2012, ao mesmo tempo em que baixaram a sua previsão para o crescimento da economia brasileira, informou o Banco Central segunda, dia 19, por meio do relatório do mercado, que também é conhecido como Focus. O documento, que é fruto de pesquisa do Banco Central com os economistas dos bancos, informa que a estimativa de inflação deste ano passou de 6,45 para 6,46, ficando mais próximo ao teto de 6,5 do sistema de metas da inflação. A previsão para o PCA de 2012, por sua vez, subiu de 5,40 para 5,50. Pelo sistema de metas de inflação que vigora no Brasil, o Banco Central tem de calibrar os juros para atingir as metas pré-estabelecidas. Neste momento, a autoridade monetária já está nivelando a taxa de juros para atingir a meta do próximo ano. Para 2011 e 2012, a meta central da inflação é de 4,5, com um intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Deste modo, o IPCA pode ficar entre 2,5 e 6,5 sem que a meta seja formalmente descumprida. O Banco Central busca trazer a inflação para o centro da meta, que é 4,5 em 2012. Nesta edição, o relatório Focus, a proposta do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2011 subiu de 1,60 para 1,65 por dólar,
Para o fechamento de 2012, a previsão do mercado financeiro para a taxa de câmbio ficou estável em 1,65 por dólar. Nós, os mortais, estamos sentindo a inflação subir no dia a dia no tilinitar da Caixa Registradora. Como é isso, professor José Henrique Medeiros Marinho? O índice que é chamado IPCA, que é o índice de inflação, ele mede, né, uma faixa de comportamento de consumo das famílias e bem abrangente, né? Por isso é que ele é chamado amplo, faixa de renda maior. Então, na verdade, nós, pobres mortais, né, sempre calculamos a nossa inflação. E a nossa percepção é que a nossa inflação sempre está subindo mais, porque são aqueles bens que nós estamos acompanhando. Mas, na verdade, o índice de cálculo do IPCA, ele, juntando aí, dá quase que 30 mil produtos. Então, eventualmente, aquele produto que eu, na minha cesta básica, vou ao supermercado e encontro com preço elevado, ele é compensado com algum outro produto que, porventura, eu não esteja na minha cesta básica. Então, na média, a gente sempre percebe que a inflação sobe um pouco mais, né, a nossa inflação, do que o índice oficial. Mas o índice é um índice inquestionável hoje, calculado pelo IBGE, não há dúvidas quanto ao seu valor, não há dúvidas quanto à sua metodologia de cálculo, o mercado todo o aceita como uma coisa muito tranquila, e é preocupante, na verdade, essa expectativa de inflação não ceder, né, ela é realmente uma preocupação. Mas há um fato que eu gostaria também de registrar, que é uma questão aritmética. No ano passado, a partir de setembro, os índices foram um pouco mais elevados, né, do que tinha sido no restante do ano, 2010. Então, o que é que nós vamos ter a partir de setembro agora? Uma inflação de setembro de 2011, algo próximo a 0,30%, e quando eu, estatisticamente, subtrair a de setembro de 2010 para trocar pela de setembro de 2011, esse índice começará a ceder. Aí a percepção das pessoas, numericamente, do mercado, é sentir que, não que a inflação esteja caindo, mas ela está subindo numa intensidade menor. A expectativa do Banco Central é que em abril de 2002, o registro já chegue a algo próximo a 5,4 e não 6,46, 47. Essa coisa parece percentual pequeno, né? Meus cabelos brancos me jogaram já em meses em que a inflação era 90% ao mês, né? E hoje a gente está brigando exatamente porque a preocupação da inflação virou uma preocupação muito grande do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro aprendeu a conviver num mundo com menos inflação. Então, a percepção do cidadão com relação à inflação, ela se tornou mais perspicaz, exatamente porque a gente agora sente que uma inflação de 5, 6, 6,5%, ela está mexendo no salário da gente. E o trabalhador realmente não quer ver seu salário, sua renda sendo corroída pela inflação. Quando a inflação era aquela loucura, a gente não percebia, porque o salário subia 30%, a inflação subia 35%, o salário enganava, dava uma ilusão monetária em que a gente estava recompondo aquilo que a inflação levava. Agora não, como o nosso salário só sobe, né, ano em ano, 2 em 2 anos, algumas categorias até menos, e sobe pouco, né, então a nossa percepção, a nossa luta contra a inflação interna de cada trabalhador, ela é bem maior. Pesquisar, procurar, né, as pessoas têm que realmente lutar para ganhar daquilo que está sendo prejudicial à sua renda, que é exatamente o que ele tem que gastar no seu orçamento. E, professor Chico, qual a sua percepção? Bem, aí o professor Henrique já colocou muito bem essa preocupação do dia a dia, né? Mas em relação à notícia que você deu no início do programa, essa percepção de possível aumento em 2011, 2012, ela vem do fato de que os agentes econômicos, principalmente aqueles que trabalham no mercado financeiro, tiveram vamos dizer, da queda da taxa de juros Selic do Banco Central nessa última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Econômica, né? Os agentes não esperavam essa queda, porque ela foi tomada como decisão olhando mais para o lado externo da economia do que os indicadores internos. Por exemplo, a inflação anualizada hoje está em mais de 7%, né? E a inflação de serviços está em cerca de 9%. É por isso que nós, pobres mortais, já estamos sentindo de forma tão efetiva essa inflação no dia a dia. E esse corte da taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ela mudou as expectativas, né? Que o banco está com uma política monetária não tão rigorosa, pensando em manter ou o centro da inflação da meta de 4,5% ou esse intervalo entre 2,5% e 6,5%.
Mas, obviamente, como o professor Henrique colocou, é uma preocupação grande dos agentes econômicos, de nós famílias, empresas, porque no passado nós experimentamos, na época do governo Sarney, uma inflação de quase 90% ao mês, né? Você imaginar que em um mês você tem uma inflação de cerca de 100%, ou seja, seu salário praticamente, sua renda praticamente se desvalorizar totalmente, para quem não viveu esse período, hoje em dia é até difícil de vislumbrar, mas para quem já passou, como nós aqui, né, que estamos há algumas décadas de vida à frente, é preocupante porque você volta a perceber como eram tempos difíceis. Então é sempre importante para um país que teve uma hiperinflação há pouco tempo, né, 20 anos, 25 anos é muito pouco tempo, está sempre antenado, né, no dia a dia da política econômica para evitar que esse monstro, né, do dragão volte a soltar os fogos aí pelos narizes, né, porque não é um ambiente bom, é um ambiente em que as famílias não planejam o seu consumo, as empresas não planejam os seus investimentos e a economia perde o norte, né? Então é sempre bom a gente ter essa preocupação no dia a dia da política econômica. Professor, vamos ver se eu consigo entender uma coisa. A gente está aqui tranquilo, né? Você está com um planejamento, que eu sou aqui do lado dos mortais, né? Uhum. Então, nós estamos aqui com planejamento, rapaz, eu vou comprar um carro, poxa, aquele ali tem aquela fábrica estrangeira, está me vendendo um carro barato, aí de repente o governo decide aumentar o imposto para esse produto, porque ele disse que ele quer manter o emprego aqui no Brasil. Isso, você não fica com medo não? O consumidor não começa a se sentir prejudicado com uma decisão dessa do governo? É o aumento do IPI, né? E dá o aumento do carros IPI. Importados. Existe uma preocupação porque, quer dizer, aí é o tipo da questão do dilema da economia, né, professor Henrique? Você tem um problema interno, né, de manutenção de emprego e renda, mas ao mesmo tempo você tem um problema de você ofertar bens mais caros do que seria se você estivesse deixando a economia funcionar, vamos dizer, num livre mercado, né? Mas, obviamente, acho que quando a autoridade econômica toma essa decisão, ela é um problema de escolha, né? Então, ela decidiu o seguinte, eu vou, em detrimento de um bem mais barato, né, tentar preservar a produção e o consumo interno e o emprego e a renda interna, né? Espero que seja uma medida de não tão longa duração, né, porque a história mostrou que esse tipo de política de preservação da indústria local, quando é muito extenso, ela gera umas certas disfunções, né, porque a indústria local se sente protegida da concorrência externa e relaxa aquela ideia de ter bens com maior produtividade, que tenham menor preço e melhor qualidade, que é a história das carroças antigas lá do tempo do Collor, né? Isso. Como a indústria era toda protegida da concorrência externa, você tinha bens de baixa qualidade e alto preço. É uma medida que eu acho que tem que ser pontual, acho que não sei se o professor Henrique concorda, por causa da conjuntura, né? A gente está com problema de taxa de câmbio valorizada, né? Quando a taxa está muito valorizada, existe uma possibilidade maior de você importar bens de fora e isso, de uma certa forma, tem que ter um equilíbrio para não prejudicar a indústria interna e o emprego e a renda interna. Então, eu penso que são medidas conjunturais que não vão se perpetuar ao longo do tempo de forma muito intensa. O professor Henrique, o que é que o senhor acha? O senhor acha que com essa medida nós vamos ter produtos brasileiros com melhor qualidade do que os estrangeiros e mais barato? Essa que é a minha preocupação com o consumidor. No caso específico, que é a indústria automobilística, nós não temos indústria nacional. Na verdade, todas as indústrias que produzem automóveis hoje no Brasil, elas fazem parte de uma cadeia produtiva internacional. Produz internamente. Produz só internamente. Há um mês e meio, o governo, dentro daquelas medidas do Brasil maior, ele estabeleceu uma redução do IPI para aquelas empresas que estão, né, produzindo no Brasil, apresentassem projetos de inovação tecnológica e de utilização de parte dos componentes nacionais. Nenhuma empresa apresentou. Porque dentro dessa cadeia produtiva internacional, elas não estão perguntando se estão produzindo no Brasil, na Índia, na Argentina, no México. Para a indústria automobilística não existe nação. Né? Então, ou seja, aquilo que o governo quis fazer para reduzir o preço dos automóveis, baixando o IPI, desde que elas fizessem projeto de renovação tecnológica, nenhuma se habilitou. Aí o governo inverteu o jogo. Né? Ou você o faz, ou então nós vamos exatamente elevar
essa alíquota dos importados. Veja bem, não são todos importados, né? Aqueles que estão nos acordos automotivos do Mercosul, basicamente a Argentina, né? E com o México, estão num tratamento especial. O Brasil tem uma troca, né? Nós produzimos 100 mil unidades e exportamos para o México, inclusive autopeças. O México exporta para o Brasil em torno de 100 mil unidades, inclusive autopeças. Então, os dois mercados se equilibram mais ou menos. A mesma coisa com o México. Não. Esses carros que são provenientes desses dois países, assim como os nossos que vão para esses dois países, não estão nessa elevação. Agora, aqueles que não quiseram ou produzir aqui, mesmo as indústrias que estão aqui, indústrias que, por exemplo, traz um carro de luxo, que ela não produz aqui mesmo, ela tem na fábrica aqui. Aí sim, esses vão ser penalizados. Em tese, vão ser penalizados os carros de luxo, né? E alguns provenientes hoje da China e da Coreia do Norte, porque não tem fábrica ainda aqui. Né? Então, por enquanto, são esses dois penalizados realmente. E o povo, obviamente, né? Aí, muito mais as pessoas que têm capacidade de comprar, principalmente carro de luxo, vai ter que desembolsar um pouco mais de recursos, se quiser manter o seu desejo de ter um carro de luxo, né? Importado e não produzido aqui. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo e em seguida, quando nós voltarmos, vamos trazer essa questão aqui para o Estado do Ceará, para ver como vai a economia do Estado do Ceará. Este programa chama-se Panorama Econômico e é exibido aqui pelo canal Universitário de Fortaleza, que tem o apoio cultural do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. O programa Panorama Econômico, que é exibido no canal Universitário de Fortaleza, tem o apoio do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. Eu queria, professor Henrique Jorge, trazer a discussão aqui para o Estado do Ceará. Queria saber, a economia do Estado do Ceará vai bem, obrigado, professor? Olha, dentro desse panorama e num panorama que a gente está vivendo aí de crise internacional desde 2008, as economias, não só do Ceará, mas principalmente da região nordestina, elas conseguiram suplantar muito mais o problema da crise do que o restante do país. Naquele momento, a crise que se abateu também sobre o comércio internacional, então o estado como São Paulo, Minas Gerais, que tem um peso muito grande da sua produção para exportação, eles tiveram um certo impacto. Ao contrário da região Nordeste, aí o Ceará incluso, nós temos alguns fatores que nós dizemos hoje que estão impulsionando a economia cearense, nordestina como todo e cearense. Esses investimentos que estão aí chegando nas regiões Nordeste por programas do governo federal, nossas estão demorando um pouco aí, que é refinaria e siderúrgica, mas já a obra do Porto do Pecém, de preparação, todas foram feitas, isso é um fator positivo. A própria política de manutenção do salário mínimo, ela tem dado uma economia que depende muito mais, exatamente a economia nordestina e cearense, do mercado interno, né? Então, quando você impulsiona aquela base da economia, que está ganhando pouco ou está fora do mercado, e ela passa a ascender para o mercado, né? Ela se torna potencialmente uma classe consumidora. Então, isso trouxe para o Estado do Ceará desses últimos 3 anos, o crescimento do Produto Interno Bruto do Estado do Ceará bem acima do brasileiro. Né? E esses investimentos, essas obras todas, independente da gente ter aí
e é que só a gente fala agora de Copa do Mundo e tudo, né? Mas, na verdade, os investimentos que já estão aí. As políticas assistenciais do próprio governo, ela tirou alguma parcela da população da exclusão do mercado consumidor para o mercado consumidor, por mais que seja aquele mercado simples de alimentação, ele trouxe renda para alguns municípios que não tinham renda. Porque muitos municípios do estado do Ceará vivem hoje basicamente das transferências de renda do aposentado, né, do INSS, e das transferências da Bolsa Família e de outros programas que existem por aí de transferência. Então, isso trouxe para esses pequenos municípios o comércio, a vendazinha e tudo mais. Então, está trazendo para os pequenos e para os médios. Eu visitei recentemente Sobral e Juazeiro. Obviamente, hoje são cidades de ponta, inclusive culturais, por causa das universidades que estão lá. É assustador o crescimento econômico dessas regiões, né? Então, exatamente, essa classe, né, está chegando ao mercado e dando realmente a economia cearense, aí para os próximos anos, a gente imagina aí ainda, claro que nós vamos continuar sendo um estado pobre, é bom que fique bem claro isso aí. A metade da nossa população, do trabalhador da nossa população, principalmente do interior, ganha abaixo de 2 salários mínimos. Então, nós somos um estado pobre ainda, mas nós somos um estado pobre que começamos a vislumbrar pelo menos uma pequena participação dessa pobreza, dessa classe de renda, no mercado consumidor. Você tem o direito, né? Você hoje caminha aí pelos municípios cearenses, você vê aquelas estradas meio ruins, as casinhas pobres, mas está lá sua televisão, sua geladeira, né? Aquilo que o cidadão deseja ter para melhorar a sua vida, né? Então, você já tem um fogão, tem uma geladeirinha para conservar seus alimentos, quer ver sua televisão também, que ninguém, né, de ferro, todo mundo quer participar desse mundo consumidor. Então, hoje ele já pode participar. Ele tem uma inserção muito maior na parte bancária, né? O governo abriu programas para abertura de pequenas contas, de pequenos empréstimos, programas como o do Banco do Nordeste, por exemplo, de crédito amigo, né, que tornam pequenas atividades econômicas produtivas em atividades realmente econômicas. Tudo isso é geração de renda e emprego. E o Estado do Ceará, nesse ponto, a gente poderia dizer que está bem, mas deixando muito claro, nós ainda precisamos de muitos investimentos, porque nós ainda somos um Estado, né, todos os parâmetros sociais e econômicos ainda tido como um Estado pobre, né? Eu queria colocar o professor Chico aqui, porque falando em Banco do Nordeste, aí eu lembrei que desses projetos de energia eólica, aqui no estado do Ceará, professor, e esse projeto de energia eólica gera emprego? Gera. Mas acho que você está querendo também se relacionar à questão da mudança do financiamento, do né? financiamento do Banco do Nordeste para o BNDES, né? Eu acho até parece, que foi uma tomada de política econômica da própria ministra Dilma, né? Em tirar as grandes linhas de financiamento do Banco do Nordeste e levar para o BNDES, para o Banco do Nordeste ter essa atividade que o se especializar mais na área, né, de forma mais efetiva, né? Micro, pequenas empresas, o microempreendedor individual, né? O crédito amigo. Então, eu diria que é só uma mudança de foco, né? Ela está querendo que o Banco do Nordeste, como medida de política econômica, foque a sua área de atuação nos pequenos e médios projetos de financiamento. Agora, eu gostaria só de corroborar com o professor Henrique e enfatizar uma questão que eu acho que deixou de fora, e por questão de a gente começa a falar, né? Que uma coisa boa que vem já de 20 anos da economia cearense e da forma de gerenciar, de gestão do governo, é que apesar de nós sermos ainda um estado pobre, né, com todos esses projetos que já foram citados pelo professor Henrique, e com uma gama de projetos estruturantes que estão ainda por vir aí, isso acontece porque o nosso estado, há uns 20, 25 anos, vem tendo uma responsabilidade na gestão fiscal muito forte, né? Iniciado lá no governo Tasso e seguido, né, vem sendo seguido por sucessivos governos, bem como agora com o governador Cid Gomes. Inclusive, isso é uma medida, né, em termos de gestão pública, em que ele já está preocupado com os possíveis efeitos da crise internacional na economia interna e já convocando os secretários para que segurem os custos, porque essa reserva, essa poupança pública que vem sendo construída ao longo do tempo, que permite que todos esses projetos sejam efetivados. Porque sempre, mesmo que você tenha um investimento federal, a gente sabe disso, tem que ter uma contrapartida do Estado, né?
E só aqueles estados que têm poupança pública conseguem efetivar essa contrapartida e então realizar esses grandes investimentos. Mas, me diga, professor, essa geração de grandes projetos estruturantes, nós vamos gerar emprego para o nosso cearense ou nós vamos importar pessoal? Fiquei preocupado porque o presidente da Petrobras disse que nós precisaríamos já estar muito adiantado em relação à produção de material aliás, humano. essa é uma questão nacional hoje, né, professor? Não é só local. É um problema que quando o crescimento econômico começa a se acelerar, aparecem e sempre surge esse problema do gargalo da mão de obra qualificada, né? Isso é a questão nacional, que no Centro-Sul também está passando por isso, e obviamente no Nordeste e Norte, como a questão educacional anda mais devagar, vamos dizer assim, esse problema se acentua, né? E isso é importante que você colocou, Jonas, porque hoje eu penso que se a nossa sociedade, em termos nacional, local e regional, não tomar essa decisão de eleger a educação como uma coisa prioritária, né, a gente vai ter sempre esse problema, que é um problema muito sério, né? Você chega, tem um investimento vultuoso em que você precisa operadores de máquinas de última tecnologia e você não encontra essa pessoa preparada, né? Então é um gargalo da economia nacional, né, que só vai ser resolvido quando a nossa sociedade, né, tomar como prioridade a educação. Agora mesmo, a gente teve um retrato em preto e branco, meio manchado da nossa educação, né? Nós temos um nível de educação média, né? Da média. Do ensino médio. Ensino médio, né, que já é uma amostra do que é que vem lá do fundamental, né? Se o médio está sinalizando isso, né? O fundamental está ruim e o médio também, né? Porque chegaram aqui alunos despreparados para o conhecimento mínimo necessário em compreensão de texto, em elaboração de quantitativas, que impede que você forme mão de obra qualificada que vai impulsionar esses projetos de desenvolvimento e crescimento econômico. A velha aritmética, né? Que os alunos... velha aritmética, né? Quer dizer, vocês terminam um nível médio com problemas de somar, subtrair, multiplicar e dividir, que é uma coisa que países que já ultrapassaram essa fase são resolvidos lá no ensino fundamental. Então, eu acho que é um alerta importantíssimo para o Brasil, para o Ceará e a região Nordeste, e o Brasil como um todo. E se a gente não parar e dizer, porque eu vejo, às vezes você pega o cara, não, mas nós melhoramos, né? Mas só que nós estamos numa situação tão caótica da educação que essa melhora, ela não é para ser festejada. Você tem que dizer assim, nosso sistema está com um sério problema, né? É um sistema falido, né? Ele não dá conta do mínimo possível, que é o aluno chegar, ler um texto breve, entender e fazer contas básicas. Então, eu acho que é uma hora de todo mundo parar e repensar isso, porque é fundamental. A educação é fundamental, o capital humano é fundamental. No fim, crescimento e desenvolvimento econômico é capital humano, né? Porque tecnologia, quem produz são as pessoas, conhecimento e novas ideias e novos serviços, novos produtos. Então, no fim, o capital humano, quando é de baixa qualificação, ele impede todo esse processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Ok, professor Henrique Jorge, e aí? O que é que nós vamos fazer com a nossa educação? Eu também, eu fico um pouco preocupado, mas nós temos que ver também, né, professor Chico, que há uma preocupação também nas universidades, elas têm tentado suprir essa dificuldade. Eu sei que na ponta você tem que começar na base. Tem que começar na base. Começar na base, e a mas gente ensina na a universidade, própria Universidade Federal hoje, no caso específico de refinaria, né, desses projetos estruturantes, elas têm já feito cursos de engenharia de petróleo, engenharia, né, de metal mecânica, mecatrônica, as escolas técnicas, velhas escolas técnicas que a gente não deixa de chamar de escola técnica, né, estão aí se interiorizando. Então há uma busca. Agora, como o professor Chico dizendo, nós estamos num ritmo de tartaruga na educação e a tecnologia, o mundo, a evolução está num ritmo aí, né, de trem-bala. Então a gente precisa dar não, muita velocidade à educação para que a educação acompanhe realmente a evolução tecnológica, de comunicação, de tudo, do mundo. O mundo hoje está diferente do que era 10, 5 anos atrás, né? O que nos move hoje no mundo, na comunicação, redes sociais e tudo mais, de produção, do que é importante para a sociedade, tudo, isso é uma revolução que nós estamos vivendo. E nós estamos ainda ensinando na escola, né, o beabá no sentido clássico do beabá. Da tabuada no sentido clássico da tabuada das crianças aprenderem a somar aquela coisa tabuada. Quando você tem hoje um computador que ele leva a pensar
rapidamente. Falta a inserção tecnológica das crianças, principalmente no interior, né, da tecnologia chegar às escolas. Se você pegar, né, o dinamismo das escolas particulares de Fortaleza, que estão aí nos outdoors e nas propagandas, elas conseguem fazer isso aí porque elas estão com o público classe A do mercado. Mas e a maioria? É preciso que o Estado também, o Estado, o município, o Estado, o governo federal, evolua. Se as particulares podem, né, por que as públicas não podem? Então, falta realmente a estratégia, falta decisão. Olha, infelizmente nosso tempo aqui ele corre mais rápido, porque o mundo é global e plano, né, professor? Então, professor Chico, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui no programa do Corecon. Ok, agradeço o convite, né? Acho que temas econômicos e sociais são sempre do interesse de todos, né? E só tenho a agradecer e estar à disposição para debater sempre que possível temas de interesse da sociedade como um todo. Ok, professor Henrique Jorge Medeiros Marinho. O mundo vive também, né, essas transformações que eu acabei de comentar, mas o mundo, em essência, é a economia. Né? O que move o mundo que nós estamos aí é a economia. São os interesses econômicos. Quer num país como a China mesmo, que ainda seja considerado um país comunista, mas é um país comunista às avessas. Ele, economicamente, né, virou um capitalista. Então, a economia ela tem uma grande importância, continua tendo. Então, é muito o programa do Corecon, né, ele tem trazido essa perspectiva de se debater os assuntos econômicos nacionais e locais, internacionais. Então, isso é muito bom, né? Eu agradeço também ao Corecon essa oportunidade de estar aqui, né, e dizer, né, ao telespectador de que a economia é preciso que a gente entenda, né, e a preocupação do Corecon é transmitir às pessoas não só esse debate de um nível altíssimo com vocês, né, mas que a sociedade realmente possa acompanhar de uma forma bem mais simples. Foi a nossa busca desse diálogo bem mais simples aí, da linguagem mais simples, para ver se a gente transmite, né, para a sociedade. Sr. Jonas, gostaria só de enfatizar que é também um apoio cultural do Corecon. Nós temos um programa Economizando, TV Mais, Canal 15 da NET, né, quarta, sábado e domingo, que a gente também debate diversos temas econômicos que é de interesse, tanto das famílias, das empresas, e é um apoio também cultural do nosso Conselho Regional de Economia, para que você cada vez mais se intere das questões econômicas do seu dia a dia. Ok, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Panorama Econômico, que volta na próxima semana discutindo outro fato econômico aqui neste programa que é exibido pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.